Muito bom dia para você que é de bom dia, muito boa tarde para você que é de boa tarde e muito boa noite para você que é de boa noite e está assistindo a este vídeo aqui no meu canal, o canal Michael Rode. Para quem já me conhece, eu sou Michael Rode, médium ostensivo e wicano. Também sou mestre em Reiki e tarólogo. Bom, gente, no vídeo de hoje vamos saber o seguinte: como saber se eu sou um médium? E aí, você se considera um médium? Você sabe se você é um médium? Quer saber? Então, vai saber agora aqui no meu canal. Roda a vinheta! Bom, gente, vamos começando então falando rapidinho o que é mediunidade. Mediunidade não é nenhum dom como muitas pessoas acreditam que seja. A mediunidade, ela é uma faculdade natural de cada ser humano. É isso mesmo. Aí tem uns que são um grau mais ostensivo, que é o meu caso. Eu sou médium ostensivo. O que significa ostensivo? Aquele que ouve, aquele que sente e consegue até dialogar com espíritos. É isso mesmo. As pessoas às vezes se assustam quando falam em espírito. Gente, todos nós somos espíritos. Estamos encarnados corporalmente num corpo de carne. Tem um outro vídeo aqui no meu canal, para quem não é inscrito ainda, se inscreva, canal Michael Rode, onde eu falo o que é mediunidade. Aqui é um breve resumo, porque esse vídeo tem muitas outras características e informações para falar para você, tá certo? Acompanhe até o final esse vídeo e não se esqueçam de acionar a sinetinha para receber todas as notificações de cada vídeo novo que eu vou postar. Bom, gente, olha só, a mediunidade sendo uma faculdade natural, tá? Não é nenhum dom, é uma faculdade natural de cada ser humano. A gente é mediúnico. Significa o que mediúnico? No meio entre o plano espiritual e o plano físico. A gente está entre o meio de cada um. E médium é uma palavra latina, tá? Vem do latim e significa medianeiro, ok? Muito bem. Gente, elaborei algumas perguntas, lembrando que sempre respondendo a dúvida do pessoal da internet. Olha só. Com certeza você vai se identificar com algumas perguntas que eu vou fazer agora e também eu vou dar uma explicada. Daí você vai perceber, vai pensar assim: poxa, realmente fechou comigo, né? Realmente é isso que ele está falando. Vamos ver se você é médium. Sinais de mediunidade, ok? Olha só, você já teve ou tem a sensação de que outras pessoas estão falando contigo mesmo estando sozinho? Aí a pessoa pensa assim: nossa, eu tenho que parar com isso, eu devo ser louco, louca. Não, gente. Muitas pessoas que eu conheço, elas conversam sozinhas, porque elas parecem que estão conversando com outra pessoa, parece que tem outra entidade ali, e elas estão falando, elas até respondem. Às vezes elas se perguntam mesmo e respondem para elas mesmas. Ou também ouvem uma voz aí que vem do interior do corpo, da sua mente, tá? Elas ouvem. Isso seria um dos sinais de mediunidade, ok? Outro, você sente ou sentiu calafrios, arrepios pelo corpo já? Com certeza todo mundo sente e sentiu, né? Olha só, gente, daí falam assim, ó, parece que a morte passou por perto. Na verdade, pode ser um sinal de mediunidade isso também. Pode ser, não estou dizendo especificamente que é um sinal, mas pode ser se acontecer com frequência. E a outra pergunta, você consegue identificar e sentir os sentimentos de outra pessoa que está ao seu redor? Com certeza muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo conseguem, né? Você tem amigos, você tem amigas e você chega num lugar e vê que a pessoa não tá legal, não tá no dia dela, ela tá meio cabisbaixa,
E daí você vai lá e vai perguntar para ela, tudo bem com você? Como é que você tá? Estou te achando diferente. Você está sentindo que a pessoa está diferente, não só pela aparência física, mas sentimentalmente. Os médiums, eles sentem sentimentalmente se a outra pessoa está passando mal, se a outra pessoa está bem, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. O médium sente. Isso é um sinal mediúnico. Você sentir o sentimento da outra pessoa que está próximo, ok? Muito bem. Próxima pergunta então, gente, eu tenho tudo anotado aqui. São muitas perguntas, muitas dúvidas do pessoal. Lembrando que o pessoal que ainda não se inscreveu no meu canal, canal Michael Rode, tá certo? Outra pergunta. Você acorda frequentemente com o corpo mais pesado que o normal? Muitas pessoas acordam com o corpo pesado e se sentindo estranhas. E pensam, nossa, mas eu dormi muito bem essa noite, eu não acordei nenhuma vez à noite para ir ao banheiro, para tomar água, por exemplo. E de repente ela se sente pesada no dia. Ela está sobrecarregada de energia. E isso pode indicar também um sinal, tá certo? Mais adiante a gente vai ficar sabendo os sinais mais frequentes da mediunidade. Outra pergunta chegando. Em lugares muito cheios, você costuma se sentir indisposto ou com mal-estar? Com certeza, né, gente? Eu, por exemplo, já passei por muitas situações assim, de você entrar em um ambiente, entrar num lugar e se sentir mal. Você não se sente bem. Você começa a ter dor de cabeça. Você vê que aquilo não está legal ali. O clima, por quê? São energias negativas das pessoas que todos os médiums puxam, eles sugam. É a tua sensibilidade, ok? Que traz tudo isso para você. Aí você vê aquele ambiente e você se apavora. Nossa, mas eu não estou legal, eu estou com dor de cabeça, eu não estou me sentindo bem. Isso é um sinal de mediunidade. Você está rodeado de energia eletromagnética negativa e você precisa tratar isso num centro espírita. Próxima pergunta. Já teve a sensação de estar sendo observado e quando percebe não há ninguém ao seu redor? Com certeza, né, gente? Aquela sensação que parece que tem uma presença, você sente a presença, você diz, não, parece que fulano está aqui, eu sinto que ele está aqui. Isso é da mediunidade da pessoa. Não é nenhuma loucura, tá? Não é nenhuma esquizofrenia, por exemplo, né? Não é nenhuma esquisitice. A pessoa sente que tem a presença de alguém. Isso é da mediunidade. Próxima pergunta. Você se sente mal ao ver plantas sem vida ou animais sofrendo? Também é um dos sintomas de mediunidade. Eu não gosto, né? Ninguém, eu acho que gosta de ver um animal sofrendo. Em questão às plantas mortas ou morrendo e tal, as pessoas talvez não dão muita atenção nessa parte. Mas isso também significa um sinal. Outra pergunta. Você costuma ficar nervoso, com tremor, sem explicação? De repente a pessoa está bem, de repente ela começa a ficar nervosa, começa a ficar trêmula, né? Enfim, gente, não vamos confundir com bipolar, ok? Bipolaridade é uma coisa, sintomas mediúnicos é outra. Mas claro, a gente sempre fala, vá procurar um médico, não adianta ir ao centro espírita. E outra, mediunidade ela não cura completamente em questão de você, eu não vou precisar mais tomar nenhum remédio. Não, gente, não é isso. A mediunidade é algo espiritual, ok? Então não confundam aí a mediunidade com bipolaridade. É parecido, mas não é a mesma coisa, tá certo? E olha só, agora os sintomas mais populares da mediunidade. Eu espero que você que está assistindo a esse vídeo esteja se identificando com o que eu estou falando aqui. Suor excessivo nas mãos. A pessoa que sua muito na palma da mão,
isso é um sinal de mediunidade. Às vezes a pessoa tem essa, não vou dizer doença, mas com frequência suor nas mãos, tá? E isso significa um sinal de mediunidade mais frequente. Outro sinal, transpiração exagerada nas axilas. A pessoa sua muito, né? Ela sua muito nas axilas. Isso também significa um sinal de mediunidade. Não é questão do corpo, meu corpo porque eu sou gordinho, porque eu corri bastante, porque eu me exercitei, claro. Aí você vai suar, mas sem explicação, de repente, do nada, você começar a suar, sem fazer nenhum esforço físico, aí já é de se pensar na mediunidade, tá certo? Outra, formigamento nas extremidades. Formigamento nos braços, nas mãos, nos pés. Se você tem com frequência o formigamento, gente, pode ser um sinal de mediunidade também, tá certo? Vermelhidão nas orelhas, bochechas aparentemente sem motivo. Se de repente fica vermelho as orelhas, as bochechas, sem motivo nenhum. Daí você pensa, nossa, minha pressão tá alta, eu já estou sofrendo de pressão alta e tal. Não, gente. Isso significa que tem presenças espirituais, presenças invisíveis ao seu redor, ok? Outra, a sensação de orelha queimando. De repente você sente aquele calor na orelha, as duas orelhas estão quentes, quentes, quentes. Aí você já diz o seguinte, nossa, tem gente falando de mim. Tem gente falando de mim, estão falando bem, estão falando mal de mim, e assim vai, né? Mas na verdade significa espiritualidade também. Gente, sentir calafrios é o que a gente falou antes também. Você sente aqueles arrepios de repente, tá? É outra dos sintomas da mediunidade. Sensação frequente de desânimo. Você tem aquela vontade exagerada de chorar, parece que a vida não está mais legal para você, né? Você se sente triste de repente, do nada. Então a pessoa às vezes ela é alegre, mas de repente ela está com aquela tristeza. Isso é sinal que a pessoa não é muito evoluída na mediunidade. Para evoluir na mediunidade, vá ao centro espírita, procure conhecimento, procure orientação, que com certeza você vai ver tudo de outra forma, de uma forma melhor e bem diferente do que você está acostumado. Outro sintoma de mediunidade, falta de energia. A pessoa se sente cansada demais assim, está angustiada, sem vontade de fazer nada. Isso é falta de energia. Por quê? Porque espíritos obsessores, os espíritos eles se alimentam de uma substância que o médium emite, o ectoplasma, gente. É isso mesmo. E eles se alimentam através do nosso umbigo. Portanto, todas as noites, quando a gente vai dormir, a gente diz que morre de uma certa forma, mas a gente sabe que a gente vai voltar, ok? Porque a gente está ligado a um cordão dourado, certo? E esse cordão faz com que o nosso espírito saia do corpo, enquanto este permanece dormindo, e o espírito sai vagar pelo plano espiritual buscar evolução. E o que acontece? Você é espírito, o corpo é físico. Às vezes as pessoas não entendem isso. Você vai vagar pelo plano espiritual, como eu falei, vai buscar conhecimento no plano espiritual. Aí quando você volta ao teu corpo, tudo energiza. Você se sente melhor. Uma noite bem dormida. Por exemplo, Capricórnio, Aquário e Peixes, esses três signos, eles têm também uma mediunidade muito forte. E os espíritos adoram se alimentar do ectoplasma desses três signos. Por quê? Você tem que tapar o seu umbigo se você tem esse problema. Um algodão com álcool ou também uma pomada específica. E daí você tapando o umbigo de noite, você vai se sentir melhor, porque ali é um canal onde o médium fica emitindo o ectoplasma. E eles se alimentam desse ectoplasma, os espíritos obsessores, viu gente? Não são os espíritos de luz, são os obsessores, tá certo?
Então fica a dica aí para você que sofre, parece que você acordou aí, parece que levou uma surra, com dor de cabeça, dor no corpo, parece que você não dormiu nada. Cuidado que pode ser os espíritos obsessores se alimentando do seu ectoplasma, ok? Próxima pergunta. Acordar cansado demais. É isso que eu estava falando agora, então, né, sobre o ectoplasma, sobre os espíritos se alimentarem. Você pode, claro, tapar o seu umbigo, como eu já falei, com algodão e álcool ou também com uma pomada. Próxima pergunta, gente. Vamos lá, então, dando continuidade. Desenvolvimento de novas fobias. Também é um sintoma. Palpitação ou taquicardia. Você tem muita palpitação, de repente, você vai ao médico, certo? Você sente que o coração está acelerado de repente, mas do nada, e nunca te aconteceu isso, de repente acontece. Vá procurar um médico e chegando no médico a pessoa vê que não tem nada, que está tudo certo, que está tudo ok. Aí também é de se pensar em questão da mediunidade. É outro sintoma espiritual, ok? Porque o médium, gente, ele absorve como uma esponja tudo o que acontece ao redor dele. E isso faz com que ele sente no corpo físico, certo? Olha só, outra, ânsia de vômito também é frequente nas pessoas. Insegurança exagerada. A pessoa é tão insegura que ela desconfia até da própria sombra muitas vezes. Pés gelados. A pessoa pensa, não, eu não me cobri à noite, meu pé ficou gelado por acaso. Não. Se você colocar meia, se você se cobrir ao máximo e ainda seus pés ficarem gelados, cuidado que pode ser sim um sintoma de mediunidade, tá? E um sintoma aí de que há espíritos ao seu redor ou com você, os chamados encostos, ok? E é aquilo que eu falei, sempre vá ao centro espírita buscar orientação. Dores nas costas é outro sintoma de mediunidade, com muita frequência. Perda ou excesso de sono. A pessoa não consegue dormir, a pessoa é muito ansiosa. Se vira para um lado, se vira para o outro, não consegue dormir. Gente, ela pode estar perturbada por espíritos obsessores. É aquilo que eu falei, procure tratamento médico e também no centro espírita. Não adianta você querer descobrir sozinho. Você tem que procurar ajuda, orientação e conselhos. E agora vamos falar o seguinte, a certeza que você é realmente médium. Eu falei aqui alguns sintomas de mediunidade, mas agora a certeza que realmente você aí é médium. Olha só, vidência espiritual comprovada. A pessoa vê espíritos, tem o poder e o dom da vidência. Ela sente premonições, sente coisas que vão acontecer lá na frente, ela já vê aqui, na mente dela. Isso é um sinal de mediunidade tradicional, que já é desenvolvida, é um médium real, certo? Audição espiritual comprovada, aquela pessoa que ouve vozes, aquela pessoa que sente, que escuta aquela voz, às vezes com a sua intuição, o seu pensamento, ou ouve vozes fora, né? Que nenhuma outra pessoa consegue ouvir a não ser ela mesma. Isso também é outra certeza que você é médium. Transe psicofônico. O que seria transe psicofônico? Gente, é quando o espírito fala através da pessoa. Psicofonia. O espírito incorpora na pessoa e fala através da pessoa. Às vezes muda até da voz, né? Às vezes você pode ser um homem e falar com voz feminina, ou uma mulher de repente falar com uma voz masculina. Ah, mas esse não é o Michael que a gente conhece não. Ele está diferente. Sim, gente. O espírito se incorpora e a gente chama que isso é psicofonia, quando o espírito fala através da pessoa.
Também tem o médium de efeitos físicos, que significa mover os objetos. O médium ele consegue mover um objeto, uma moeda, uma caneta, um quadro, sabe? E também alterar a luminosidade do ambiente. A luz, por exemplo, ele consegue fazer ela ficar mais forte, mais fraca, tudo com sua mediunidade. E os tipos de médiums? Os tipos de mediunidade que existe. Vamos saber agora aqui no meu canal. Roda a vinheta. Bom, começando com os médiums sensitivos. Médium sensitivo é aquele médium sensível, já diz sensitivo. Ele sente tudo ao seu redor. É aquilo que eu falei de você chegar em um ambiente, você não se sentir bem, você sentir que o clima está muito pesado, que você vai se dar mal, que você vai se dar bem de repente. Então você tem que ver e analisar cada situação. Muitas pessoas que eu conheço tinham a tal da síndrome do pânico, que também sentiam isso e achavam que era exatamente só o pânico. Não, mas por fim elas eram médiums, e era um médium sensitivo. Eu tenho a minha amiga Márcia Fernandes, que ela é médium sensitiva, e o pessoal conhece bastante também através da internet e do canal dela. Médium sensitivo é aquele que sente as vibrações espirituais. Outro tipo de médium, médium com efeito físico, é aquele que sente no corpo, né, a presença espiritual. Outro médium é o médium clarividente ou vidente. Exercitar a clarividência é interessantíssimo. A gente fala que a gente vai exercitar o terceiro olho, que fica um pouco acima da nossa sobrancelha. É isso mesmo. Você pode exercitar com uma vela, olhando para a chama dessa vela, por 5 minutos cada sessão, numa sessão de 4. Ou seja, vai ser 20 minutos. Você olha para essa chama da vela, ok? Por 5 minutos, feche seus olhos depois, por 2 minutos, volte a olhar por mais 5 e assim sucessivamente até fechar as 4 etapas, certo? Para fechar 20 minutos. Os videntes, né, têm o dom da vidência. Ah, vai acontecer uma catástrofe, vai acontecer um tsunami, vai isso, vai aquilo. Eles sabem, eles identificam, porque as pessoas, os médiums, como é que eles se comunicam com os espíritos? Através do pensamento. A gente recebe em forma de pensamento e é assim que os espíritos também se comunicam com a gente, ok? Médiums audientes ou auditivos. É aquele que ouve, né, gente? Eu já estava falando aí, os médiums auditivos, aqueles que ouvem vozes. Ouvem vozes do seu inconsciente, do seu subconsciente e outras vozes de pessoas, de entes queridos que já se foram, que já morreram. A pessoa ouve mortos, simples. Médiuns de cura. A pessoa tem o dom da cura. Aí a gente pode dizer que é o dom. A mediunidade não é um dom. Mas o dom da cura é diferente. O médium tem o poder de curar com o toque da sua mão, com o jeito de falar, com a sua voz, com a forma que você se expressa. Aí a pessoa diz, nossa, eu me senti tão bem em ouvir você, eu me senti tão bem em falar com você, você me fez se sentir melhor, você me fez se sentir mais presente, mais alegre, mais contente. né? Então tem os médiums que têm o dom da cura. Também tem os médiums psicógrafos e suas derivações. Gente, Chico Xavier, a gente nunca pode esquecer, ele foi um grande médium e ele psicografou muitas coisas. Psicografar é você escrever, ou seja, o espírito se incorpora em você e de repente você começa a escrever e às vezes você não sabe o que você está escrevendo e de repente, opa, olha só o que eu escrevi, né? Então às vezes o espírito ele incorpora e você começa a escrever, às vezes pode ser alguma mensagem, né? Chico Xavier, ele psicografou muitas mensagens de espíritos. E é interessantíssimo, viu, gente? A psicografia é quando o espírito incorpora e escreve alguma mensagem.
E o médium em si vai conseguir decifrar isso aí. Ele recebe a mensagem espiritual. E os médiums intuitivos? É aquele médium que tem a intuição aguçada, aquele médium que percebe também tudo a seu redor. Ele tem a intuição de ver o que é certo, de ver o que é errado. Ele consegue decifrar isso com uma facilidade grandiosa, através do exercício mediúnico que ele obtém no centro. E os médiums mecânicos? É aquele médium que automaticamente ele tem um mecanismo elaborado, ele sabe se o espírito é bom, se o espírito é ruim, se está na hora da comunicação, se não está na hora de se comunicar com o espírito. Ele é automático. É por isso que a gente chama de médium mecânico. E também tem o submecânico, que também seria parecido com ele, mas ainda ele consegue também decifrar se o espírito pode ser homem ou mulher. Olha só que interessante. A gente não vê o espírito nitidamente, como assim nos filmes. A gente também não percebe, porque ele é um flash de luz. Mas como a pessoa identifica? Através da incorporação no médium. Um espírito homem pode se incorporar numa mulher, por exemplo. Um espírito mulher pode se incorporar num homem. Tá certo? É assim que funciona, gente, a mediunidade. Médiuns inspirados também tem aquele que procura inspiração com a natureza, com a família, com os amigos. É uma pessoa que está sempre inspirada com a vida, que procura aí a melhor forma para viver, tanto espiritualmente quanto corporalmente, no plano físico, no plano espiritual. É uma pessoa que tem facilidade de se desdobrar, uma facilidade de fazer projeção astral. Em breve no meu canal vou falando um pouco mais sobre projeção astral também, falando um pouquinho mais sobre desdobramento, né, que a pessoa sai do corpo, o espírito, melhor dizendo, sai do corpo, vai vagar por planos espirituais enquanto o corpo aqui dorme. É interessante, para quem já viu o filme Avatar, sabe do que eu estou falando, né? Os avatares eram controlados por seres humanos no filme. Então eles deixavam os corpos dos avatares num lugar protegido enquanto eles saíam do corpo, né? Assim, no caso, o espírito. Não sei se vocês estão me entendendo bem, mas nós somos um corpo de carne. E o espírito que habita esse corpo, ele está dentro encarnado. Certo, gente? A gente está encarnado corporalmente. Nós só animamos esse corpo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, tenham tirado suas dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Michael Rode aqui no YouTube. O pessoal também pode deixar seus likes, deixem seus comentários aqui embaixo, ok? E um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!